E aí, Sossada, hoje é dia de falar sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência. Ela foi um pouco mais enxugada nas últimas semanas e todo mundo já sabe o que é que eu penso disso. Ela vai quebrar invariavelmente. A pergunta não é se ela vai quebrar, é quando ela vai quebrar. E cada tipo de manutenção que é feita nesse sistema só faz com que o problema seja adiado, que a quebra dela seja adiada. Então, para mim, seria muito melhor extingui-la agora, para a gente poder se adaptar muito mais cedo do que simplesmente alongar o problema, distanciar o problema e no futuro as consequências serem muito piores. E meu Deus do céu, tá passando carro de som de novo. Já cancelei essa gravação umas 100 vezes, porque toda vez ocorre barulho. A vizinha aqui tá fazendo barulho, tá passando carro de som na rua, tem festa de criança na rua rolando e eu não quero pistolar no vídeo, inclusive porque é um vídeo sobre algo que eu odeio, mas é preciso falar. Mas vocês vão ver que tá passando carro de som agora, no feriado, no feriado. Esse é o maior problema do canal. Eu tenho tempo para gravar à noite, só que eu tô muito cansado. E nas oportunidades que eu tenho para gravar de manhã, tem muito barulho constantemente. Eu vou soltar esse vídeo agora do jeito que ele tiver. Não me interessa se o carro de som estiver aí. Eu quero que o Estado proíba carro de som. O canal vai ser fechado se o Estado proibir carro de som. Porque eu odeio carro de som. Mas vamos lá, tentando voltar aqui a linha de raciocínio, sem que eu me perca completamente. Então, vai quebrar invariavelmente. Quanto mais cedo a gente puder se adaptar a isso, melhor seria. E muitas pessoas questionam, olha só, mas e os idosos e as pessoas que já estão aposentadas agora? Cara, eu queria muito que as intenções dessas pessoas fossem suficientes para que os problemas fossem resolvidos. De verdade, eu queria muito. Se alguém chegasse para mim e dissesse, olha só, o fato da gente ter boas intenções vai fazer com que os problemas do mundo sejam resolvidos. Eu mesmo deixaria de me tornar um libertário cada vez mais radical e me tornaria, sei lá, um utilitarista, quem sabe, se isso pudesse ocorrer. Só que a economia não faz juízo de valor. Ela não diz, olha só, se suas intenções forem boas e você seguir qualquer caminho, você vai chegar a um bom resultado, vai ser produtivo. Só que a economia não faz isso. O que ela diz é, se tu quer chegar a um determinado ponto B, e tu tá partindo do ponto A, esse aqui é o caminho que tu tem que seguir. Se tu seguir por um caminho diferente, não importa os teus incentivos, as coisas que tu quer fazer, os motivos, a consequência não vai ser exatamente o que tu tá querendo, porque tu tá tomando um caminho que é contraproducente, que não é positivo, que não é realmente alinhado com o teu objetivo. É por isso que a ação humana é falha e não pode ser prevista. Os motivos das pessoas não tem como ser objetivamente interpretados por indivíduos diferentes, porque a ação humana é algo que ocorre na mente. E agora tá passando outro carro de som, só que dessa vez, muito provavelmente, é de algum imbecil que tá tocando som alto. Meu Deus do céu, eu queria que... Então, as consequências virão invariavelmente, elas são inexoráveis, não tem como a gente evitar esses problemas que serão fatais. Bom, muita gente fala sobre a questão da reforma da Previdência, ela tem que ser reformada, ser reformada, ser reformada. Basicamente o que tu tá dizendo é o seguinte, olha, tu tem um drogado e ele tá passando por uma crise de abstinência, e como eu tô com peninha dele, como eu tô com dó dele, e bom, eu não quero ver ele triste, não quero ver ele mal, eu vou dar um pouquinho mais de droga pra ele. Só que aí ele não vai passar pela crise de abstinência e, consequentemente, ele não vai melhorar. O que vai ocorrer é que esse cara muito provavelmente vai colapsar, o corpo dele vai colapsar. Por quê? Ah, não, porque eu penso muito no drogado quando ele está em crise de abstinência. Isso é triste, isso é ruim. E eu tenho boas intenções dando uma pedrinha de crack pra ele. E aí o que, é que vai acontecer? Simplesmente o cara vai degringolar, o cara vai se acabar, vai colapsar, vai morrer. E no final das contas, os motivos que tu tinha para ajudar o cara não vão ter nenhum resultado eficaz. É exatamente assim que ocorre com a Previdência Social. E é muito triste que haja uma ilusão na mentalidade do brasileiro de que eu estou pagando agora e no futuro esse mesmo dinheiro será devolvido para mim. Só que não é assim que ocorre. Eu estou pagando agora, eu estou sendo escravizado agora, eu estou sendo roubado agora. Esse dinheiro está sendo entregue para outras pessoas que já foram roubadas antes. E eu tenho que esperar, eu tenho que ser otimista, eu tenho que acreditar realmente no Estado, quando ele me diz que no futuro haverá mais gente para trabalhar, para ser escravizado, para ser roubado, para pagar a minha previdência, a minha aposentadoria no futuro. É assim que ocorre. E isso é muito triste. Muito triste mesmo. Eu sei que tem inclusive libertários que defendem uma reforma e tal. Bom, eu acho que isso aí não é o suficiente. Eu acho que isso ajuda a legitimar o Estado. Faz parecer que o Estado pode realmente controlar pelo menos alguns aspectos da economia que estão ligados com a Previdência Social. Só que a gente tem um problema que é demográfico. Tava assistindo uma palestra da escola austríaca esses dias. Eu não lembro agora o nome do cara, velho. Infelizmente eu não lembro o nome do autor. Inclusive é um autor que eu gosto, velho. Mas realmente eu me esqueci o nome dele agora, porque são muitos. E ele tava falando o seguinte, olha, a gente tem um problema da Previdência completamente atrelado com a carga tributária. Porque a partir do momento que tu tem uma carga tributária de 40%, de 50%, e tudo isso está embutido dentro dos produtos, o cara
não consegue mais manter 5 filhos, manter 6 filhos. Então ele vai reduzir a quantidade de filhos que ele tem. E isso é algo que ocorre naturalmente, não é nem algo que o cara pensa, olha, meu Deus do céu, como agora estão cobrando mais impostos, então eu vou ter menos filhos porque isso vai aumentar o custo da vida da minha família. Nem é assim que ocorre, tá ligado? É um tipo de conhecimento tácito, que a pessoa nem consegue explicar, o que ocorre naturalmente. Um terceiro observador, fazendo uma análise ali a priori, consegue observar isso daí. Mas a própria pessoa que está agindo ali muitas vezes não percebe. E pode até ser que em alguns determinados momentos o cara pense, olha só, o custo de vida está alto por causa dos impostos, então eu vou ter menos filhos. Isso pode ser que ocorra, sabe? Só que é difícil. A maioria das pessoas nem entendem de economia e não querem saber de economia, eles só querem garantir o sustento da família deles. Então, como está com os custos altos, ele acaba meio que reduzindo o tamanho da família dele. Ou o tamanho que ela teria, né? Uma diminuição relativa, por assim dizer. E aí tu tem outro problema se intensificando, que a partir do momento que o custo de vida se torna muito alto e esse cara tem menos filhos, às vezes o custo de vida se torna tão alto que a própria mulher dele tem que entrar no mercado de trabalho. Inclusive, as pessoas dizem que, olha só, o feminismo fez com que as mulheres entrarem no mercado de trabalho, só que na verdade o que ocorreu é que, por causa do aumento das cargas tributárias, as mulheres meio que foram obrigadas, porque hoje em dia não existe mais esse negócio do cara simplesmente sustentar a família sozinho. Não dá, velho. Não dá. Eu sei que tem muito cara que é machista e tal, que é imbecil, que acha que a mulher não pode trabalhar, só que a mulher tem a mesma capacidade que o homem, e se ela tem essa capacidade, por que não entrar no mercado de trabalho para poder ajudar o marido ou o que quer que seja? Sabe? Isso é importante, hoje é muito necessário. E como ela não consegue ficar em casa, ela tem que trabalhar, muitas vezes até você fala sobre a jornada dupla e tal, porque você tem um trabalho na rua e tal, e depois tem que cuidar da casa, cuidar do filho e tal. Então, por causa disso, meio que ajuda a intensificar o desincentivo para que você tenha filhos. Então, notem como é que a questão demográfica está completamente ligada com a carga tributária. Como as pessoas têm menos filhos, no futuro haverá menos pessoas para que trabalhem e paguem esses altos impostos, essa alta carga tributária, e essa carga tributária se torne a previdência social das pessoas que já estão aposentadas. É assim que ocorre a previdência social, e ela cria diversos desincentivos para que as pessoas continuem trabalhando de forma formal. E veja, olha só como é que a questão se retroalimenta. Tu tem um desincentivo completo a ter filhos por causa da alta carga tributária. E aí tem menos gente nascendo para poder trabalhar e sustentar os mais velhos, sustentar os idosos. Só que as pessoas começam a perceber isso e começam a trabalhar de forma informal porque elas não querem pagar os impostos da Previdência Social. Porque elas já perceberam que no futuro a probabilidade delas receberem isso de volta será muito baixa. Então o ciclo se retroalimenta. Tu tem um desincentivo que aumenta o desincentivo, que aumenta outro desincentivo, e isso invariavelmente vai criar um efeito em cascata que vai fazer com que a reforma da Previdência não seja eficaz. O negócio daqui a 20 anos vai precisar de outra reforma, e depois de 20 anos vai precisar de outra reforma. Quando as pessoas vêm me questionar o que é que eu acho acerca da Previdência Social, porque hoje em dia todo mundo quer conversar sobre isso, mas muita gente não procura a teoria econômica correta para poder embasar sua argumentação nisso. Então elas sempre estão questionando, sempre estão conversando sobre isso, e muitas vezes ocorrem diversas falhas. E quando elas chegam para mim para me perguntar a minha opinião, geralmente eu nem falo sobre isso, tá? Eu já cansei de falar sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, só falo aqui no canal porque é uma questão de desabafo. Mas quando elas chegam para me perguntar, o que eu digo é o seguinte: olha, eu tenho 20 anos, certo? E a reforma da Previdência tá, sei lá, para passar aí e parece que vai ter que trabalhar até os 65, não sei exatamente, porque realmente não me importa como é que está sendo feita a reforma da Previdência. O negócio vai quebrar, tá? E isso é a única coisa que me preocupa, por isso que eu estou me preparando já de agora. Mas veja, sei lá, você vai ter que trabalhar até os 65 anos. Só que daqui a uns 20 anos, muito provavelmente, a Previdência vai precisar de outra reforma. E aí vai, sei lá, aumentar para os 68, vamos supor. Nisso eu já vou ter 42 anos. E aí depois de 20 anos, eu vou ter 62 anos, e aí a reforma vai passar para o quê? 70, 71 anos. E cara, quando passar mais uns 10 anos, muito provavelmente eu já vou estar quase morto, tá ligado? Então eu não vou poder aproveitar muito da previdência social que puder ser proporcionada para mim. E mesmo que eu pudesse aproveitar muito, cara, a gente tem outro problema que é muito mais peculiar e que muitas pessoas não percebem e que é muito mais preocupante. Isso sim deveria ser um grave motivo para as pessoas que acham que têm boas intenções poderem ser contra tudo isso, toda a previdência social. Pensa o seguinte: o cara que trabalha no escritório a vida inteira muito provavelmente vai se aposentar com a mesma idade ou até mesmo mais cedo que outras pessoas que não conseguiram trabalhar de forma formal o suficiente para poder se aposentar cedo. Então, ele vai se aposentar mais rápido,
E quando eu falo de trabalho, eu tô falando basicamente de trabalhos menos manuais e mais intelectuais, por assim dizer. Esse cara vai conseguir se aposentar mais cedo. E por causa do nível do trabalho dele, por causa do tipo de trabalho dele, ele vai ter uma qualidade de vida maior e vai ter uma longevidade maior. Ele vai viver por mais tempo e vai poder aproveitar muito mais o período de previdência social dele. Já o cara que ralou a vida inteira, que fez trabalhos pesados a vida inteira, o cara que ralou, que suou, que deu sangue, suor, lágrimas e tudo que tinha de dar para poder se manter, para poder manter a sua família, muito provavelmente vai ter uma longevidade menor. Então, esse cara vai se aposentar muito provavelmente mais tarde, porque não vai conseguir contribuir por tempo o suficiente para se aposentar cedo. E o período de tempo que ele vai poder aproveitar da sua previdência social será muito menor, porque esse cara, pelo fato de ter tido uma qualidade de vida muito mais baixa, provavelmente vai falecer mais cedo. E isso deveria ser um motivo claro para a gente começar a pensar na previdência social não como uma coisa que é boa, que o Estado pode proporcionar e que é saudável para os indivíduos, porque ele sabe como a gente deve meio que cuidar do nosso dinheiro e a gente próprio não sabe. A gente tem que começar a pensar nisso de forma, cara, completamente perniciosa. O Estado é a fonte do mal. Na verdade, ele não é a fonte do mal. A fonte do mal é o próprio ser humano. E tá passando outro carro de som, cara. Eu só queria poder gravar um vídeo de uns 12 ou 13 minutos e de forma tranquila, tá ligado? Mas não dá. Eu tenho que realmente pistolar. Mas, enfim, a gente tem que começar a pensar nisso da forma que ela realmente é. Pelo fato do Estado ser composto por homens, homens que têm o poder de controlar outros homens de forma coercitiva, de forma agressiva, a gente tem que parar de acreditar no Estado. Parar de acreditar toda vez que o Estado diz que vai fazer uma coisa por você, cara, ponha a sua carteira dentro da cueca, tá ligado? Faz a mesma coisa que quando tá passando dois caras em cima de uma moto, de noite na rua. Tu pega a tua carteira, esconde dentro da cueca e já se prepara, porque tu vai ser roubado, muito provavelmente. Infelizmente é assim. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Tem links nos comentários fixados se vocês quiserem dar uma conferida. Vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se. Vocês podem patrocinar o canal também comprando livros ou qualquer objeto na Amazon. Vai ter links aí nos comentários também. Dê uma conferida e assim eu vou ficando por aqui. Meu irmão, acho que o negócio tá começando a ficar mal enquadrado aqui. Valeu, falou e fui.